Hello, hello, hello! Hoje eu vou falar de um assunto que interessa a todos. Por que é tão difícil entender os nativos? Primeiro a gente tem que entender que o inglês falado não reflete o inglês escrito. No inglês falado, muitas palavras são reduzidas, são conectadas ou muitas vezes omitidas. Então, enquanto a gente está lá ouvindo a pessoa falando e o nosso cérebro está tentando formar a frase certinha com todas as palavras para entender o que está sendo dito, vai ter uma tremenda confusão aí, porque uma coisa não vai refletir a outra coisa. Eu vou dar um exemplo. A pergunta, what do you want to do? Tudo bem, aqui a gente conseguiu entender, né? Cada palavra separadamente, ótimo. Isso é no inglês escrito. No inglês falado, ninguém vai falar assim. Não, você vai ouvir. What do you want to do? What do you want to do? E o seu cérebro vai tentar achar essas palavras. Mas que raio que é? What do you want to... Que palavra é essa? Não dá, o seu cérebro não vai conseguir. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que entender que as palavras no inglês falado são conectadas. Parar de lutar consigo próprio, tentando relacionar o inglês falado com o inglês escrito, porque não vai ser a mesma coisa. Querer fazer essa relação do inglês falado com o inglês escrito é a pior coisa que você pode fazer, porque você só vai se frustrar. Então vamos falar de solução? O que pode ser feito então? Primeiro de tudo, você tem que entender uma coisa que se chama entonação. A entonação faz parte da pronúncia, por isso que a pronúncia é tão importante. Faz parte da entonação as function words e as content words. As mais importantes são as content words. Content. Elas vão trazer o conteúdo da mensagem. E por isso que essas palavras têm que ser estressadas, ou seja, elas têm que ser faladas num volume mais alto, num tom mais alto, de uma forma mais alongada, de uma forma mais clara. Geralmente elas são substantivos, verbos, adjetivos e advérbios. Agora, ao contrário das content words, a gente tem as function words que não são tão importantes. Às vezes elas até somem na frase, ou elas se conectam, ou elas são reduzidas. As function words são artigos, preposições, tipo the, an, this, that, ok? Essas não são tão importantes numa frase. Elas existem para fazer o sentido da frase, principalmente na parte escrita, para escrever a frase de uma forma correta, gramaticalmente correta. Mas quando a gente está falando, tudo ali tem uma conexão. A frase se conecta tanto que você vai acabar percebendo mais as palavras que são estressadas, as que são mais importantes, as que trazem o conteúdo da mensagem, que são as content words. De novo, verbo, substantivo, advérbio e adjetivo. Estando isso claro, quando você está lá assistindo um vídeo, um seriado, ou mesmo falando, tentando entender o que o nativo do idioma está falando, não entre em pânico. Ouça e se concentre nas palavras mais importantes, aquelas que se sobressaem na frase. Eu dei o exemplo de what do you want to do? O que sobressaiu aí? Do. What do you want? Aí tem want também, que é um verbo, né? Então, se você prestar atenção, want, do. Ele tá falando de querer fazer. Aí confia na sua intuição, você tem que confiar na sua intuição. No contexto do que está sendo falado, você vê o contexto todo, confia na sua intuição para sacar o que está sendo dito. What do you want to do? Pega ali o verbo, dois verbos, want, do, são content words, são palavras que vão dar ali o conteúdo do que está sendo falado e você vai aí adivinhando, prestando atenção nas palavras mais claras, nos substantivos, nos adjetivos, nos advérbios, nos verbos, ok? E confia na sua intuição, vai por mim, não entre em pânico, calma, deixa a sua intuição fluir, ninguém tá te julgando ali, ai, tô falando com um nativo, ai, não tô entendendo, não, fica calmo,
Fica calmo, foca ali no que ele está falando de principal e adivinha ali o contexto, tá? Outra coisa, se você está assistindo um filme e não está conseguindo entender, não tem problema. Volta ali, tenta entender de novo. Não conseguiu? Coloca a legenda. Ah, foi isso que ele disse. Só que colocar a legenda só e foi isso que ele disse, acabou, passa para a próxima. Meu filho, você não vai aprender nada desse jeito. Ah, foi isso que ele disse? Então peraí, deixa eu anotar. Pega ali um caderninho só para esse tipo de anotação. Eu já tive um caderninho desse. E, gente, é batata. Vocês escrevam apenas as palavras, as frases novas que vocês aprenderam para que vocês treinem aquilo, tá? Porque inglês é um monte de informação, um monte de coisa que vai ser jogada em cima de você. Só que eu sempre falo, você tem que focar primeiro nas suas dificuldades. Então, se você teve dificuldade com aquela frase, com aquela palavra, anota e começa a praticar. Porque só ouvir, só assistir filme, você não vai aprender por osmose. Não vai. Só descobrir que aquilo significa aquilo e acabou, passar para a próxima, você não vai aprender por osmose. Você só vai aprender se você anotar e começar a praticar aquilo, começar a falar aquilo. Ah, mas eu vou falar com quem? Não tem ninguém para falar inglês comigo? Fala com você no espelho. Quando eu tinha 12 anos, eu fazia entrevistas comigo mesma. Eu falava no espelho, ou então eu sentava no sofá e fingia que eu estava sendo entrevistada. Ok? Então, assim, não se sinta, ai, que ridículo, vou fazer isso, vou me entrevistar, ai, vou falar comigo no espelho. Não é ridículo. Ridículo é não tentar, é não praticar. Ok? Então, viu lá uma coisa diferente? Viu como que se fala e o que significa? Anota e começa a praticar, tá bom? Outra coisa que é difícil de entender quando o nativo fala são algumas palavras que terminam, por exemplo, com P ou com K ou com T. Você tá esperando ali, ouvir um T no final da palavra, ouvir um P, ouvir um K, e aí a pessoa vem e não fala. Agora mesmo eu estava dando aula para uma menininha sobre cores e eu falava para ela, pink. Você tá esperando eu falar o quê? Pink. Não tá, não tão exagerado, mas pink. Pink. Não é isso que você espera que eu fale? Na verdade, na hora de falar, o nativo vai quase suprimir esse K. Ele não vai sair. Ele vai sair assim, ó. A mesma coisa o P e o T. Vou dar exemplos. Então, o pink. Você tá falando lá das cores. So, this is pink. This is pink. Ele sai assim, é como se você parasse abruptamente no ar o K. E ele não sai. Então fica pink. Ou sai um bem de levinho. Outra palavra. Stop. Você ouviu o P? Se você sabe o som do P, você está esperando um P no final, né? Mas aí na hora de falar, o nativo fala stop. Stop! Não sai o P. Não sai. E é normal. Então, de repente, você não está acostumado com isso, você não sabe disso. E aí a pessoa fala stop. Você não, às vezes, não vai entender. Ou pink. Outra. Wait. O que eu falei? Eu falei o verbo pesar ou eu falei peso? Eu falei weight. Eu falei peso. Agora outra. Wait. Wait. O que eu falei? Eu falei caminho ou eu falei espera? Wait. Então deu para você entender que eu falei wait pelo contexto, porque eu falei wait. Mas você tem que entender que existe isso no idioma, tá? Especialmente P, K e T no finalzinho das palavras. Eles não vão soar da forma que você está esperando que soe, da forma escrita, tá? Eles vão parar abruptamente ali no ar. Mais uma palavra, mountain. Mountain. O que eu falei? Eu falei montanha. Existe uma outra regrinha aí, um N e o T, que eu vou abordar em outro vídeo. Você tá esperando aí sair um mountain, né? Uma coisa assim, mountain.
Mas não vai sair isso. Algumas pessoas até falam, tá? Mas se você ouvir, e você vai ouvir com frequência, mountain, é normal. E você tem que entender que isso significa montanha. Eu sei exatamente o que você está passando. Eu já passei por isso. E eu aprendi muito com filmes. Tem gente que fala, filme não adianta nada. Não vai adiantar nada, meu filho, se você ficar só ouvindo e aí depois coloca a legenda lá. Tá, isso que ele falou é isso aqui. Então tá bom, vamos para a próxima. Não vai adiantar nada. Você tem que ter teu caderninho ali na mão, o controle remoto para pausar e voltar e ir para frente, tudo, fazer as suas anotações e depois usar, praticar as suas anotações. Senão não vai dar nada mesmo. Você não vai para lugar nenhum. Eu lembro, eu era adolescente e eu tava assistindo um filme, o casamento do meu melhor amigo, era uma coisa assim. E aí uma das personagens falou, "You're not supposed to do that." Eu falei, o que ela falou? "You're not supposed to do that." Aí eu voltei. Ela falou a mesma coisa, eu ainda não entendi. Aí eu coloquei a legenda. "You are not supposed to do that." Eu falei, mas o que é isso? Aí peguei meu dicionário, fui lá, descobri, anotei e comecei a falar. Introduzir aquilo no meu diálogo. Usar bastante aquilo. E aquilo se tornou parte de mim. Então é isso que você tem que fazer. Esquece aquelas pessoas que falam, vídeo, seriado, não ensina nada. Não ensina nada se você ficar só assistindo lá e coloca a legenda, tira a legenda e tal, acabou. Se você não pratica, você não vai aprender mesmo. Então, gente, vocês têm que entender uma coisa. Não é apenas sobre entender os nativos, mas praticar o seu próprio inglês, a sua própria fala. Uma coisa leva a outra, tá? É essa a conclusão desse vídeo, é esse o fechamento desse vídeo. Prática, prática, prática. Ouve, repete. Ouve, repete. Dicionário, legenda se necessário, caderninho, repete, repete, repete. Prática, prática. E aí, como você está se sentindo agora? Com mais força? Vamos fazer isso? Vamos trabalhar dessa forma? Para a gente entender melhor o que está sendo falado e não somente isso, para a gente começar a falar melhor? Vamos lá? Eu tenho certeza que você vai conseguir. Não entre em pânico, foca nas palavras mais importantes do que está sendo dito, as content words. São elas que te dão o significado daquilo que está sendo falado. As outras, as function words, os artigos, as preposições, elas estão ali só para fazer uma frase gramaticalmente correta. Mas na fala, quando a gente está conversando, quando a gente está assistindo um filme, as function words não são tão importantes. Foquem nas content words para entender melhor o que é falado. Prática, prática, prática. Aprendeu? Anota e fala também, ok? Eu gostaria muito que vocês escrevessem aqui nos comentários o que vocês acham a respeito, dividir a experiência de vocês. Se você gostou desse vídeo, por favor, clica em like, gostei, e se inscreva no canal para acompanhar as nossas aulas, os nossos vídeos, os nossos vlogs que são em inglês. Nos vlogs eu coloco muito vocabulário ali do dia a dia. Sabe quando você perde tempo na escola com vocabulário que você nunca vai usar? Bom, nos meus vlogs eu com a minha família falamos o inglês do dia a dia e eu coloco ali o vocabulário para vocês entenderem, aprenderem, adicionarem ao vocabulário de vocês. Tá legal? Okay, so that's it for today and I'll see you next time. Bye bye.